tenho uma asma muito grave que não melhora e gostaria de saber se já teria indicação de tentar Xolair para minha asma. Olha, o Xolair é um excelente remédio, foi um dos primeiros anticorpos monoclonais utilizados, se não o primeiro, né, utilizado para o tratamento de alergias. Se não me engano, a primeira indicação dele foi para urticária, depois é que foi para asma e tal. Mas hoje a gente já está já com uma visão um pouco diferente, até porque a gente tem um arsenal terapêutico muito maior de anticorpos monoclonais que nós tínhamos antigamente, né? Antigamente era só o Xolair e ponto final, então só tinha você e é você mesmo. Hoje a gente tem como fazer coisas mais diferenciadas, tratamentos mais específicos, né? Então, por exemplo, Xolair, talvez uma asma não, não grave, uma asma moderada grave, mas sem um padrão eosinofílico, ou seja, sem um aumento dessas células que chamadas eosinófilos, porque a gente sabe que a asma alérgica com eosinófilo a gente vê no hemograma, você pode ver lá, eosinófilos acima de 300, isso já é um fator bastante importante para a complicação de asma alérgica. Então, uma asma com eosinófilo é uma asma muito mais grave. Então, o Xolair, que bloqueia o receptor do anticorpo IgE, ele não agiria tão intensamente numa asma que, de certa forma, não tivesse, tivesse eosinófilo. Tá? O Xolair ele agiria mais numa asma mais causada por IgE, uma asma não tão grave, diferentemente no caso de uma asma eosinofílica que você tem a presença do eosinófilo. Então, nesse caso, a gente tentaria justamente o anticorpo monoclonal que faria o bloqueio na produção desse eosinófilo. E nós temos duas opções de anticorpos monoclonais. E dizem que os representantes, né, cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, mas a gente sabe que tanto o mepolizumab, que é um anticorpo anti-interleucina 5, quanto o benralizumab, que é um anticorpo anti-receptor de eosinófilo, eles ajudam muito no controle da asma eosinofílica, né? Porque o anti-interleucina 5 vai evitar com que haja proliferação do eosinófilo. E o benralizumab ele vai promover a morte do eosinófilo. Eu até acredito que no futuro esses dois tipos de anticorpos eles vão se complementar. Ou seja, pode ser que no futuro você tenha um composto que contenha tanto o anti-interleucina 5 quanto o antirreceptor de eosinófilo, tanto o mepolizumab quanto o benralizumab, porque eu acredito que no controle do eosinófilo, tanto você evitar a interleucina 5, que vai estimular a proliferação do eosinófilo, assim como você agir diretamente no eosinófilo e matar o eosinófilo, fazer com que ele entre em apoptose. A apoptose nada mais é do que você matar o eosinófilo, entende? Tanto você fazendo uma coisa quanto outra, você vai fazer com que haja uma redução drástica, então, da população. Mas hoje em dia não dá muito a população de eosinófilos, né? Mas hoje em dia não dá muito para você escolher, né? Você tem que, de certa forma, usar aquilo que você tem mais experiência e aquilo que o teu paciente melhora mais, né? Então, nesse caso, por exemplo, o paciente tem uma asma alérgica eosinofílica grave, a utilização tanto do mepolizumab como do benralizumab, ele poderia ser indicado nessa situação, né? Existe hoje o tezepelumab. O tezepelumab é um anticorpo monoclonal que é anti-linfopoetina do estromal tímica, ou linfopoetina do estroma tímico. Então, esse tipo de anticorpo monoclonal ele bloqueia a reação da cascata inflamatória lá em cima, entendeu? Eu acho que mais acima disso, somente talvez os fatores de transcrição, né, que estimulam o processo inflamatório, ou talvez a terapia genética. Então, mais em cima disso, somente isso, né, os fatores de transcrição ou a terapia genética. Então, o que acontece? Nesse caso, o tezepelumab, o anti-linfopoetina estromal tímica, ele pode ser utilizado em asmas mais complicadas. Então, uma asma grave, de difícil controle, que muitas das vezes também tem um padrão de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente sabe que a asma ela pode ter dois padrões, ela pode ter um padrão obstrutivo, ela pode ter um padrão também restritivo, que vem junto com o DPOC. Então, um paciente que tem uma asma gravíssima, você vai fazer um Xolair, vai abrir mão do Xolair, talvez não funcione muito bem. Você vai abrir mão do mepolizumab, um berralizumab, vai ver que funcione um pouquinho melhor. Mas hoje você tem esse padrão ouro, que eu penso, que vai ser colocado, é lógico que ainda não existe um consenso científico
em relação a essa situação do tezepelumab ser um padrão ouro, mas no futuro próximo provavelmente será, para o tratamento de asmas muito graves e asmas assim mistas, que você tem vários componentes inflamatórios, por assim dizer, ali presentes, entendeu? Então, aquele paciente que tentou o LABA, né, que é o broncodilatador de longa duração, está fazendo sempre o SABA, são os broncodilatadores de curta duração, faz o corticoide inalatório, faz o LAMA. O LAMA é aquela substância, é a sigla para a substância para os tiotrópicos, né, que age nos receptores muscarínicos dos brônquios, diminuindo então o processo inflamatório secretivo brônquio. Ou seja, ele já tentou de tudo, né? Já fez tudo, já fez inibidor de leucotrieno, já fez tudo, não melhora. Então, realmente, você abrir mão do tezepelumab, o antirreceptor de linfopoetina estromaltímica, talvez seja uma possibilidade, tá bom? Então, assim, é muito difícil se dá para usar para asma ou não. Precisa fenotipar o quadro, precisa saber realmente que tipo de asma precisa medir anticorpos da classe G, precisa pedir um hemograma para contar justamente os eosinófilos do hemograma, precisa talvez muitas das vezes pedir um escarro induzido para contar a quantidade de eosinófilos que existe no escarro induzido, precisa fazer uma tomografia de seios da face, uma tomografia de tórax. A gente sabe que existe um componente muito importante no seio da face que faz o gotejamento pós-nasal, e o gotejamento pós-nasal leva a broncoespasmo, né? Ou seja, leva a falta de ar. A gente sempre tenta usar termos técnicos aqui, mas eu sempre traduzo para um termo mais fácil, porque às vezes o que me vem na cabeça primeiro é o termo técnico, mas eu sempre vou traduzir um termo mais fácil para você. E precisa também fazer, por assim dizer, a prova de função pulmonar e, se disponível, o teste do óxido nítrico expirado, porque a gente, através do teste do óxido nítrico expirado, a gente vai saber se é um padrão alérgico inflamatório, que a gente chama T2 ou não, tá bom? Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua pergunta. O meu filho tem 3 anos de idade, já tentou de tudo, está usando bombinha de corticoide, vários puffs por dia e não melhora. O que fazer? A gente sabe, né, que o que acontece? O broncodilatador de longa duração, ele é preconizado em acima de 4 anos de idade. Isso provavelmente o médico deve estar tentando seguir a cartilha, porque é muito perigoso hoje o colega tentar fazer alguma coisa que não esteja preconizado pelo Ministério da Saúde, apesar de haver evidência científica. Eu vou até contar um caso aqui em específico para vocês, infelizmente, não sejam assim, entendeu? Não sejam assim, porque o negócio é muito complicado, não vale a pena. O médico muitas das vezes está tentando ajudar aquele paciente, mas teve um caso de um colega, otorrino, que prescreveu budesonida para uma criança com menos de 6 anos de idade. E o Ministério da Saúde preconiza o uso da budesonida acima de 6 anos de idade. Mas a gente sabe que a budesonida em microgramas é muito pouquinho que tem ali. Tem vários estudos científicos que mostram que a budesonida pode ser utilizada com menos de 6 anos de idade, por via nasal e tudo mais. E o médico, ele se levou em consideração aquilo que ele aprende em congresso e aquilo que ele leu de literatura, mas o que estava escrito na bula, que é só acima de 6 anos de idade. Ou seja, o médico estava errado? Não. Se ele fosse avaliado por uma câmara técnica do Conselho Regional de Medicina, certamente o Conselho Regional de Medicina não consideraria aquele colega errado. Mas a bula do Ministério da Saúde, que é o órgão máximo da saúde aqui do nosso país, dizia que só a partir de 6 anos de idade, budesonide nasal em crianças. Muito bem. Essa criança teve um sangramento, o pai, que era policial, levou para um atendimento, uma emergência, foi aberto um boletim de atendimento e a partir dali registrado que houve um sangramento pós-uso da budesonida. O pai usou esse boletim de atendimento, levou para um juizado, o juiz pegou única e exclusivamente a bula e na hora do julgamento falou: doutor, o que está escrito na bula? A partir de 6 anos, então o senhor está condenado, entendeu? Então, assim, mesmo ele tendo apresentado todas as provas, mostrando tudo mais, etc. e tal. Então, o negócio é muito complicado e a gente talvez seja essa situação. Seu filho não está melhorando porque o médico ele fica restrito ao que está escrito na bula do remédio, que é autorizado pela Anvisa, não que seja um órgão excelente ou algo de excelência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a gente precisa dar um pouco de maleabilidade para o médico, justamente para que ele possa
encontrar uma solução para casos mais difíceis e que fogem da curva. Então, o caso do seu filho provavelmente está fugindo da curva. E, assim, seria o caso, né, de se tentar se fazer uso do broncodilatador de longa duração para uma criança que não melhora com corticoide inalatório, apesar da bula não indicar acima de 6 anos de idade, né? Perdão, acima de 4 anos de idade, corticoide de longa duração, tá? O broncodilatador de longa duração, a partir dos 4 anos de idade, seu filho tem 3 anos de idade. Então, assim, tem 1 ano ainda para aguardar, tal. Então, o que é melhor, né? Ele continuar com crise ou fazer um chamado tratamento off-label baseado em estudos científicos e baseado em evidências científicas, só que não se deu tempo ainda da Vigilância Sanitária Brasileira avaliar essa documentação e fazer a atualização em bula. Não se deu tempo. Mas o tratamento off-label é uma possibilidade, mas infelizmente acaba tendo que se judicializar essa situação, ter toda uma documentação, né, para a proteção do médico, para que o médico não seja enquadrado em algo que ele não desejava para a criança e que, de certa forma, aquele sangramento, como eu havia falado, poderia ter acontecido, aquele epistaxe, aquele sangramento nasal, ele poderia ter acontecido em qualquer circunstância, entende? Mesmo utilizando um soro fisiológico, se porventura tivesse uma veiazinha um pouquinho mais inflamada ali, aquela veia podia romper, como aconteceu, o budesonida, né? Ela tem a budesonida, mas ela tem uma solução com solução hipertônica, né? Que não faz mal a ninguém. Solução hipertônica que é com cloreto de sódio. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Deu um processo irritativo, rompeu a veia do nariz e houve um sangramento. Então, essa situação acaba tendo que se cercar, né, de proteção e tudo mais. Então, a humanidade está muito esquisita, está caminhando para um caminho assim que eu não quero nem dizer aqui. Mas muito bem. Então, está fazendo alta dose de corticoide, né? Deve fazer o broncodilatador de longa junto, associado ao cotrina, fazer um pouco. Exatamente. Tá. Então, está fazendo alta dose de corticoide, então deve-se fazer justamente esse broncodilatador, tá? E de longa duração, mas com orientação do seu médico e pedindo para que o seu médico avalie se realmente há necessidade. Tentar todas aquelas estratégias que estão previstas, por assim dizer, na bula, né, e que podem ser utilizados na idade dele, como, por exemplo, o montelukast. Montelukast é uma substância antileucotrieno que pode ser utilizada em pacientes que têm asma. E também, quando ele entrar em crise, pode-se fazer também associado com a indicação do seu médico sempre, nunca faça isso por conta própria. Você vai fazer a medicação de resgate, como, por exemplo, o Aerolim, o salbutamol, pode se associar ao corticoide inalatório, que na crise a associação do Aerolim mais o corticoide inalatório, que é no caso o Clenil, né, que é a budesonida inalatória, ou a fluticasona inalatória e outros tipos de medicamentos, ajudam a ter uma resposta mais efetiva no uso da crise com a medicação de resgate. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.